Me lembro de uma história que eu ouvi do Amedeo Tintini, que é um padre psicólogo da vida consagrada, ele contando a história de um padre que ele era formador, que ele era diretor espiritual, que ele foi acusado injustamente de abuso por um paroquiano, e ele foi preso, né? Até a mãe dele duvidou que ele não tinha feito nada, que ele era inocente mesmo, né? E ele se viu assim completamente abandonado e preso, ainda mais, né? Por causa disso. E viveu lá o processo e tudo, e depois de um tempo, Amedeo foi lá visitá-lo. E ele perguntou, e aí? Como é que você tá? O que você viu aqui nessa situação? Como é que você tá encarando tudo isso daqui? Ele, olha, tá sendo muito difícil, eu tô prestes a sair, mas ainda tô aqui preso, tá sendo muito difícil, foi uma realidade muito difícil, que eu nunca imaginei passar na minha vida, só que eu entendi que de outro jeito, Deus não ia fazer o que ele fez na minha vida, se não fosse essa prisão. Se eu não tivesse passado por aqui, eu não sei o que é que Deus ia permitir que eu vivesse de cruz, de dor, para que eu aprendesse isso daqui que eu aprendi, para que eu fosse formado nisso daqui que eu aprendi, que eu tô vivendo, né? Então, quando a gente tem esse olhar também, né, para os nossos desafios, a gente vê que não são antagônicos, não são inimigos, dor e alegria, né? Óbvio que na nossa sociedade que não gosta de sofrer, nesse desafio que a gente vive, né, de deu uma dor de cabeça, remédio, deu não sei o que, remédio, não sei o que, a gente sempre arruma uma fuga, né? Mas quando a gente não foge, né, dos nossos sofrimentos e a gente também se deixa transformar por ele, que é como o Amedeo também diz, né, que a pessoa diante do sofrimento, ou ela se deixa formar, ou ela não se deixa formar. Ou ela se deixa transformar, ou ela não se deixa, né? Se ela não se deixa, ela vai sofrer mais, provavelmente. Ela vai ficar se debatendo ali. Mas quando a gente se deixa formar, a gente também, ao ver o resultado do que aquele sofrimento causou na nossa vida, né? Poxa, eu quero sofrer mais, né? Foi essa sacada dos santos, né? Eu acredito. Eu quero sofrer mais por amor a Deus, né? Não é masoquismo, não, né? Sem sentido, né? Não é a pedra no rim. Eu quero sofrer porque isso daqui é que me forja como ser humano. É aqui que eu aprendo a ser gente. É aqui que eu melhoro de vida, né? Então, eu acredito que, infelizmente, hoje é uma coisa que, tipo, eu preciso aprender isso todo dia, mas hoje a nossa sociedade não quer viver isso, né? A gente quer uma alegria que eu não sei também de onde vem, nem para onde vai, que no fundo não é essa alegria genuína e nem que nos melhora como ser humano, nem uma alegria genuinamente humana, né? Aquela que dá sentido, que vale a pena ser vivida, né? Mesmo que seja trivial, mas vale a pena ser vivida. E a gente vê o resultado na nossa sociedade, né? De pessoas cada vez mais deprimidas, ansiosas. Você, como psicólogo, sabe muito mais do que eu, né? Que você lida com isso. E por quê? Porque eu estou me furtando do que é próprio meu. Sofrer é próprio do ser humano. O Viktor Frankl, ele fala uma coisa, uma frase muito interessante, né? Senhor, que eu seja... Não é Senhor. Que eu seja digno do meu sofrimento. E ele fala também lá, acho que não Em Busca de Sentido, ele fala quanto sofrimento está esperando ser resgatado para ganhar um sentido. No sentido de tudo aquilo que a gente sofre na lógica do mundo, a gente tem que fugir daquilo. Foge da dor, busca o prazer. Só que o prazer é momentâneo e a dor ela sempre está te perseguindo, então você fica nessa neura e uma hora não vai dar certo. Você fica neurótico, enfim. Mas se você olha para o sofrimento que você vivenciou, né, e o Frankl fala isso, assim, da coisa de olhe para trás tudo que você passou e reconheça certas coisas que esse sofrimento trouxe. Tem pacientes, principalmente mulheres, que falam para mim assim, eu não quero me relacionar de novo. Tipo aquela que você foi rezar e que estava ali, pelo amor de Deus, né? Esse sofrimento, né? Homens também sofrem com isso, né? Eu não quero sofrer de novo, eu já passei por muito relacionamento ruim, eu não quero passar por mais um. E fica uma sensação de fragilidade, né? Ou seja, na história dessa pessoa por eu ter me frustrado 5 vezes, eu sou mais frágil do que uma pessoa que está lá, né? Uma alma pura que nunca nunca sofreu com dor de corno.
E às vezes eu olho pro paciente e falo, mas veja só, quando a gente passa por certas coisas, a gente ganha experiência. E teve uma paciente que eu falei, olha, o que você tá me falando é que você passou por um psicopata, por um cara tóxico, né? Claro, extrapolando, né? Fazendo uma caricatura. Por um frouxo e um cara que te roubou dinheiro. Vamos dizer, esse quarteto fantástico aqui que você passou. Por que você tá com medo de sofrer? Né? Ou seja, se você sair com um cara ali com um crush e o cara não conversar mais com você, você tem que olhar e falar, meu amigo, manda mais que tá pouco, olha só o que eu passei. Eu falei, na verdade você é muito forte. Porque você passou por tudo isso, como eu falei pro meu filho, não caiu o braço, né? Você não morreu. Aí o paciente me olhou e falou, nossa, é verdade, né? Eu falei, você é uma mulher forte por isso. Você tem experiência no assunto. Você não é mais frágil. Então, isso que é interessante que eu acho, né, da dor. Se você dá um sentido melhor, ou então, se você consegue perceber que a tua capacidade hoje, a sua maturidade hoje foi por causa do sofrimento que você teve, aí sim você começa a perceber que essa dor, eu quero sofrer mais.